Pra que eu vou pagar a psicóloga pra ela falar que tudo vem lá da minha infância, a culpa é do meu pai e da minha mãe? Se é esse tipo de pensamento, se é esse discurso que você tem escutado na internet e que você tem fortalecido essa ideia de não fazer terapia, você tem um grande problema e eu vou te explicar por quê. Quando nós falamos de desenvolvimento pessoal, nós estamos falando de desenvolvimento humano. E tem uma coisa que eu repito muito aqui no meu Instagram, é que se você não se conhece o suficiente, você não vai conseguir lidar bem com as outras pessoas, você não vai conseguir identificar o que é que você gosta ou não de fazer e você vai viver sempre no automático, seguindo manadas que muitas vezes nem era que você queria seguir. Tudo isso por falta de conhecimento. Ai, Stephanie, mas por que eu vou falar da minha infância? Tem coisas que eu nem lembro. Isso é importante a gente tocar nesses pontos, porque às vezes você vai começar a investigar também com outras pessoas que lhe cercam e vai começar a lembrar das coisas que você não lembra. E por que é importante a gente lembrar da infância? Não quer dizer que vai dar pra gente voltar no passado e resolver tudo que a gente precisa resolver. Tem coisas que a gente só vive lá e que a gente carrega pro resto da vida, porque lá são formadas as raízes do pensamento. Como eu sou psicóloga da terapia cognitivo-comportamental, eu sempre vou levar por essa linha. Então você cresceu reforçando esses pensamentos, essas emoções e esses comportamentos. E conforme você vai lidando com outros seres humanos, você vai também colocando isso em pauta, tudo isso em pauta, sejam as coisas boas ou as coisas desconfortáveis. Muitas vezes você é aquela pessoa que não se tira do centro. Ai, fulano não gostou de mim, ai, será que eu falei tal coisa? E fulano não. Porque talvez você sempre foi muito repreendida, reprimida em casa. E aí sua mãe e seu pai lhe ensinou que você não é pra falar tal coisa, que você não deve falar, que você deve ficar calada, que você tem que respeitar, tá vendo? Talvez seja aquela criança que seus pais esqueciam do seu aniversário, e aí às vezes você tem um trauma do aniversário. Você foi uma criança que era extremamente sensível, ninguém se importou com isso, achava engraçadinho tudo que você chorava por causa de tal coisa. Ai, como fulano é sensível, entendeu? Você era uma criança que gostava de previsibilidade. Então, se você estava dormindo e uma pessoa te acordou instantaneamente para te levar para a cama, você era tão sensível, num modo sensorial mesmo, falando agora de cérebro e neurociência, que você se assustava e depois as pessoas não conseguiam te acalmar e falavam que você era uma criança fresca. Então, tem muitos pontos que, se a gente fizer uma análise, e você mesmo fizer uma autoanálise rápida, tem coisas que você mantém que vem de lá. Então, não tem como a gente fugir da sua infância. E negligenciar isso é burrice, sabe? Se conheça melhor, faça terapia, se dê uma chance. Ah, mas eu não gostei de psicóloga X. Procure outra, invista em outra. Até você achar uma que você engaje com ela. Mas, gente, não passe uma vida inteira sem olhar pra si, sem cuidar de si, sem se conhecer o suficiente. Nós só vamos conseguir fazer isso com o olhar de um profissional. Identificar coisas mais profundas. Você sozinho não consegue, sua amiga não vai conseguir, sua mãe não vai lhe dizer o que e como conduzir isso na hora. Entendeu? Então, no mais, a gente sucessão no link da minha bio. Beijos.